Essa é a segunda parte de um vídeo resposta a um outro vídeo que foi feito por um anônimo, um autor anônimo, questionando a análise que eu fiz do livro do Beni Barbosa e do Flávio Quintela, Mentiram para mim sobre o desarmamento. Vou deixar na descrição o link para a primeira parte, se vocês não conferiram ainda. Então vamos começar sobre dois estudos que eu menciono nesse vídeo, né? Um é um estudo do FBI e outro do Bureau of Justice Statistics, que ele diz que não encontra no site do FBI os dados que eu menciono. Na verdade, os dados do FBI, que eu não chego a mencionar no vídeo nenhum dado específico, mas eles estão relacionados a outro documento também. Esse vídeo que eu fiz sobre o Beni Barbosa aí, eu fiz em meados do ano passado, acho que era julho ou agosto. E eu me recordo que um dos links que eu utilizei, quando eu colocava o link, ele não mandava para a parte que eu queria que mandasse. Então o que eu fiz foi mandar para a página principal, para o home. E eu acho que foi o link do FBI. Eu não me lembro porque tem vários meses já. Eu acho que foi isso. Ele disse que ele não encontrou esses dados que eu supostamente menciono no vídeo, né? Os dados sobre o uso defensivo das armas de fogo. Então eu fui olhar de novo o site e eu encontrei esses dados e eu vou colocar os links aqui embaixo porque agora parece que funcionam os links. São algumas tabelas nos quais eles mostram dados de homicídios nos Estados Unidos e de reação e de legítima defesa de homicídios nos Estados Unidos, que são próximos dos dados do Bureau of Justice Statistics. Então eu vou colocar o seguinte, ó, Keller. Esses são dados do FBI relacionados ao ano de 2016 aos homicídios nos Estados Unidos. E você tem também, como eu disse, os dados de legítima defesa, homicídios em legítima defesa. Na primeira tabela você tem os dados de que houve em 2016 15.070 homicídios nos Estados Unidos. Na tabela 4 você tem discriminado quais foram as armas utilizadas. E você percebe que deste número aí, 11.004 homicídios foram com armas de fogo. Ou seja, 73% dos homicídios foram com armas de fogo. Já na tabela 6, você tem o número dos homicídios justificados, ou seja, esse é um conceito norte-americano de legítima defesa, que é quando você se protege ou protege outras pessoas em grave risco. Nessa tabela você tem homicídios justificados cometidos por um cidadão, uma pessoa normal, armada, que foi lá e protegeu a si própria ou outra pessoa. E você percebe que ali há apenas 276 homicídios justificados com armas de fogo. Ou seja, dentre todos aqueles casos de homicídios lá, apenas 1,8% foi de homicídio justificado, de legítima defesa, de uso legítimo de arma de fogo para se proteger. É um percentual muito baixo, na minha opinião. Não sei o que vocês pensam sobre isso, mas eu acho que é muito baixo em relação a todos os homicídios que houve naquele ano. Então esses são os dados do FBI que eu mencionei lá, mas que eu não coloquei os dados nem o link para essas tabelas específicas, mas agora estão os dados aqui na descrição. E aqui a gente entra num ponto que, de fato, o autor anônimo realmente encontrou um erro na minha fala, que é quando eu menciono o documento do Bureau of Justice Statistics. Pois eu dou a entender que as pessoas estavam armadas, na maioria dos casos, e que não reagiram. Sendo que nesse estudo você não tem o percentual de pessoas armadas que usaram a arma como defesa para crimes violentos. Você não tem esse dado. Você tem apenas o percentual de pessoas que de fato reagiram com arma de fogo, que é 0,8%. Mas qual o percentual de todas as vítimas? A gente não sabe, a gente não tem esse dado. Então o que eu vou fazer aqui é ler na íntegra a explicação do documento. Ele diz o seguinte, olha. Entre 2007 e 2011, houve 235.700 vitimizações nas quais a vítima usou arma de fogo para ameaçar ou atacar o agressor. Isso equivale a aproximadamente 1% de todas as vitimizações violentas não fatais no período de 5 anos. O percentual de vitimizações violentas não fatais envolvendo o uso de arma de fogo em autodefesa permaneceu estável abaixo de 2% entre 93 e 2001. Entre 2007 e 2011, cerca de 44% das vítimas de vitimizações violentas não fatais não ofereceram resistência. 1% atacou ou ameaçou o agressor com outro tipo de arma, 22% atacaram ou ameaçaram sem uma arma, por exemplo, socou ou chutou, e 26% usaram métodos não confrontacionais, por exemplo, gritando, correndo, escondendo-se ou discutindo. Nos casos nos quais a vítima estava armada com uma arma de fogo, cujos dados a gente não possui, não está discriminado no estudo isso, o agressor estava armado em 32% dos casos, comparado a 63% dos crimes nos quais o agressor estava armado com uma arma inferior, como uma faca ou desarmado. Um pequeno número de vítimas de crime de propriedade também usou uma arma de fogo em autodefesa, 103 mil vítimas, ou cerca de 0,1% de todos os crimes de propriedade. No entanto, a maioria das vítimas, 86%, não estava presente durante o incidente. Não há informação disponível sobre o número de vítimas de homicídio que tentaram se defender com arma de fogo ou outros meios. Ou seja, aqui eu repito, o anônimo de fato tem razão. Eu me equivoquei ao ler esses dados. Eu interpretei como se boa parte das pessoas estivesse armada e não reagiu com arma de fogo, sendo que na verdade a gente não tem esse dado. A gente não sabe se era um pequeno percentual ou um grande percentual. O que a gente sabe é que dentre esses casos de crimes violentos, apenas 0,8% usou arma de fogo para reagir, para se defender. E de acordo com o estudo do FBI, de homicídios em legítima defesa, apenas 1,8% das pessoas usaram arma de fogo para se defender também. Porém, aqui vou adicionar um dado interessante. Estima-se que nos Estados Unidos, atualmente, haja 393 milhões de armas legais e ilegais nas mãos dos cidadãos norte-americanos. Ou seja, num país
com 325 milhões de habitantes, tem mais armas do que pessoas. Para mim, é impressionante você ver como tem tanta arma nos Estados Unidos e apenas um pequeno percentual extremamente diminuto desses cidadãos utiliza arma de fogo para se defender. Isso parece contrariar o lema tão corrente nos Estados Unidos de que para parar um homem mau com uma arma, você precisa de um homem bom com uma arma. Na verdade, os dados demonstram aqui, tanto do FBI quanto do Bureau of Justice Statistics, que na verdade as pessoas, apenas em raríssimos casos, usam arma de fogo para se defender. Ou defender os outros. No entanto, o autor do vídeo não fala que eu estou errado ou que eu me equivoquei. Ele fala que eu estou mentindo. E ele repete isso várias vezes, né? Você está mentindo, mentindo, mentindo. É que é importante a gente definir o que é mentira. E distinguir mentira do erro. Porque mentira é quando você sabe que está errado e você utiliza da inverdade para manipular as pessoas, para que elas acreditem naquele erro, naquela inverdade. Mentira, por exemplo, é quando alguém defende para milhões de pessoas que nazismo é de esquerda, mesmo sabendo que isso é mentira, mesmo sabendo que isso não é verdade. Mesmo quando a embaixada alemã faz um vídeo explicando que o nazismo foi um movimento de extrema-direita. Isso é mentira. Mentira é quando alguém pega uma foto de uma mamadeira de piroca, por exemplo, sabendo que aquilo ali é falso, sabendo que aquilo ali não é verdade, e espalha para a família, para os parentes, para ajudar a eleger o candidato à presidência que ele defende. Mentira é quando o autor anônimo do vídeo diz no começo do vídeo dele que ele vai usar o princípio da caridade para os meus argumentos, para atacar a melhor versão dos meus argumentos, e o que ele faz é o oposto disso, é tentar distorcer em todos os momentos aquilo que eu digo. O erro não é mentira. Errar é totalmente normal e ninguém deve se envergonhar disso. É através do erro que a gente aprende. Mas mentir é outra coisa completamente diferente. Em seguida, ele passa a tentar desqualificar o estudo do Bureau of Justice Statistics, dizendo ser apenas um survey, né? Apenas uma pesquisa, apenas dados coletados através de pesquisa. E aqui a gente entra num problema de falar com alguém anônimo, porque eu não sei quem é essa pessoa. Eu não sei se ele é um estatístico, eu não sei se ele tem um PhD em estatística, se ele entende muito bem do assunto para falar com propriedade sobre isso, ou se é apenas um leigo que leu a pesquisa, leu a metodologia e não gostou do resultado. Então eu não sei dizer. Eu não sei se ele tem qualificação para falar sobre isso, se ele tem propriedade de falar sobre isso. O que eu sei é que na seção de metodologia dessa pesquisa, eles apontam ali que o nível de confiança da pesquisa é de 95%. Isso está na página 15 do estudo. E outra coisa que eu sei também é que esse estudo foi elaborado pelo Bureau of Justice Statistics, ou seja, é o Escritório de Estatísticas de Justiça. É um departamento governamental norte-americano que trabalha com estatísticas. Os autores, que é o Michael Plant e a Jennifer L. Truman, são PhDs especializados na área. Então eu vou dar aqui o benefício da dúvida, e vou supor que as pessoas que trabalham nesse departamento de estatística, os autores desse estudo, que trabalham com estatística, sabem o que estão fazendo. Possivelmente muito mais do que o autor anônimo que quer contestar esse estudo. E como o anônimo não apresenta nenhuma outra fonte contraditória aqui, nenhuma outra fonte para defender a posição dele, para contestar esse estudo, então eu vou confiar realmente nesse estudo do Bureau of Justice Statistics. É o que me resta. E aqui eu tenho que ser coerente com aquilo que eu prego no meu canal, que é confiar em especialistas, é confiar naquele que sabe o que está fazendo. Eu, pessoalmente, não tenho qualificação para contestar o estudo deles. Em seguida, ele analisa o estudo do Violence Policy Center, que, segundo o próprio anônimo, diz que espelha os dados do Bureau of Justice Statistics, esse estudo anterior que eu apresentei. E ele passa a questionar a credibilidade desse estudo aí, desse documento, com base em quem financia esse estudo. Em base na ONG que financiou, que segundo ele está vinculada a democratas como Barack Obama e o George Soros. Como se só o fato de ter o Barack Obama e o George Soros já comprometesse a credibilidade de alguma coisa. Sendo que, como ele mesmo disse, esse estudo aí espelha o outro estudo do Bureau of Justice Statistics. A não ser que ele queira insinuar que o George Soros também financiou esse estudo do Escritório de Estatísticas de Justiça. E daí ele fala que, literalmente, olha, o Bugalho está usando como referência para embasar a opinião dele uma peça de propaganda de uma ONG desarmamentista norte-americana. Vamos gravar essa frase aqui, porque ele faz um vídeo em apêndice depois para me atacar. Na verdade, o segundo vídeo é muito mais virulento do que o primeiro. Na verdade, esse segundo aqui, ele me chama de charlatão, de mentiroso, de desonesto. E nesse vídeo de apêndice, ele questiona o momento no qual eu falo que o Benny Barbosa e o Flávio Quintela não apresentam os estudos que eles mencionam. Sendo que eles apresentam uma fonte lá que não é um estudo. A fonte que eles apresentam não é um estudo nem estudos. É um ensaio de um livro pró-armamentista chamado The American Gun Debate, que foi escrito por um autor que é reconhecidamente conhecido como defensor das armas nos Estados Unidos, que é o Don Cates. Esse Don Cates escreve artigos, escreve estudos, escreve livros financiados pela NRA, que é a National Rifle Association, que é a maior associação armamentista dos Estados Unidos, que realiza um dos maiores lobbies no governo norte-americano, pró-armamentista, para criar leis mais relaxadas para a posse e porte de arma. Ou seja, ele questiona um estudo que, segundo ele, é financiado por democratas, como se fosse enviesado isso, só que ele não questiona um livro pró-armamentista de um autor que é claramente enviesado e que recebe dinheiro da maior associação
pró-armamentista dos Estados Unidos. Esse momento aqui, você tem um típico exemplo de enxergar o viés ideológico do outro, mas não enxergar o teu próprio viés ideológico. De atacar o cisco no olho do outro e não ver a trave no seu olho. Aparentemente, eu usar como referência um documento que espelha dados governamentais e que seria financiado por democratas, isso é enviesado. Mas o Barbosa e o Quintela, citando um livro pró-armamentista financiado pela NRA, isso não tem problema. Inclusive não tem como consultar esse livro, porque esse livro é antigo, é de 97, se não me engano. Eu não encontrei esse livro disponível, parece que está fora de catálogo, então não dá para verificar o que tem nesse ensaio, o que o Don Queiroz fala ali dentro. Não dá para saber se ele menciona algum tipo de estudo ali dentro ou não, não dá para saber o que ele diz. Mas de fato eles não mencionam nenhum estudo nem estudos. Eu vou deixar também alguns links sobre Don Queiroz, sobre quem é esse autor e os vínculos dele com a NRA. Por fim, ele questiona uma afirmação minha na qual eu digo que se ter mais armas significasse maior segurança, menos crimes, menos mortes, os Estados Unidos seria o país mais seguro do mundo, porque é o país que mais tem armas no mundo. E ele diz que não é possível fazer esse tipo de inferência porque os Estados Unidos é um país diverso, com vários estados ali federados, cada um com regulamentação diferente de armas, que não tem como saber isso. Mas de fato a gente tem como saber isso. Há estudos também, há investigações, há pesquisas sobre isso. Eu vou deixar 2 links sobre isso aqui, no qual eles mostram que há uma correlação, né? Não dá para dizer que é causação, mas que há uma correlação entre estados que têm leis mais rigorosas e menos crimes, menos mortes, e estados com leis mais relaxadas que têm mais homicídios e mais criminalidade. Tem até uns mapas aqui que indicam também essa relação. Então, aparentemente, existe uma relação de fato com leis mais rigorosas e menos crimes. Mas se você quiser pesquisar sobre isso, fique à vontade também e faça a própria investigação. Então, para concluir aqui, gente, que acho que foram os pontos principais que ele mencionou aqui, acho que nesses 2 vídeos eu consegui abordar todos os pontos principais que ele atacou na minha argumentação. Embora eu acho que seja muito louvável esse esforço que ele fez aqui, argumentativo, né? E se todo mundo fizesse isso, de fato, melhoraria muito o nível do debate na internet, dos diálogos, não apenas na internet, mas no dia a dia também. Então, nesse sentido, parabéns pelo esforço. Porém, o resultado final, para mim, ficou bastante desonesto e mal intencionado. Porque o que você vê é que ele não tenta confrontar os estudos, ele não tenta confrontar as ideias defendidas, mas ele tenta provar que eu estou errado, que eu sou mentiroso e charlatão. Eu não vi nenhuma posição aqui, nenhuma argumentação dele em relação às armas, em relação ao uso defensivo das armas. Ele não faz isso. Ele não empreende esse esforço de investigar esse tema e demonstrar como eu posso estar errado através de dados concretos. Ele não apresenta nenhuma fonte adicional, a não ser um livro ali sobre a pólvora na China. Todos os demais estudos que ele utiliza são os mesmos estudos que eu utilizei, então ele não apresenta fontes novas, ele não apresenta uma visão nova para o assunto, ele simplesmente quer atacar o meu argumento, distorcendo meus argumentos, né? Então, assim, ele não faz aquilo que ele se propõe, que é usar o princípio da caridade para atacar meus argumentos, ele distorce meus argumentos de maneira evidente, inclusive ele ataca pontos que eu não defendi. E outra coisa que ele não faz é também seguir o princípio da busca pela verdade, porque ele não faz isso, ele não empreende um esforço de olhar os dados e tentar extrair conclusões sobre isso. Ele simplesmente ataca a minha posição sem apresentar nada melhor no lugar. Ele de fato apresenta um erro meu, um erro fatual meu ali de interpretação, mas de resto, o que você tem são interpretações e pseudo-refutações. Porque ele não refutou nada, ele contestou os estudos que eu mencionei, sem apresentar estudos melhores, sem apresentar outras fontes mais relevantes, porque talvez ele não tenha. Ele contestou o financiamento de alguns dos estudos, sem contestar o financiamento de outras fontes que o Beni Barbosa utiliza. O que eu gostaria de ver, na verdade, seria ele defender a posição dele nesse assunto. O que ele pensa em relação às armas como instrumento de defesa? Ele tem argumentos para defender isso, que faz sentido as pessoas utilizarem as armas como instrumento de defesa? Algum tipo de estatística concreta que proponha isso? Porque o que a gente sabe, olhando essas estatísticas aqui, tanto do Bureau of Justice Statistics quanto do FBI, é que em raros casos as pessoas usam arma de fogo para se defender ou matar outra pessoa, em legítima defesa. Inclusive no Brasil a gente tem um caso emblemático, que é do próprio Bolsonaro, que foi abordado por 2 criminosos armados, eles levaram a arma do Bolsonaro e levaram a moto do Bolsonaro. Alguém que se apresenta como um especialista em matar os outros, ele diz isso claramente num vídeo também, e alguém que se propõe como defensor das armas de fogo como instrumento de defesa, não usou a arma de fogo para se defender. Foi abordado pelos bandidos e entregou a arma de fogo para os bandidos. Porque, como vocês sabem, a tática do bandido, a tática do criminoso, é um elemento surpresa. Ele te aborda quando você não espera. Ele não vai te avisar assim, olha gente, amanhã eu vou passar na tua casa aqui para te roubar. Ele não faz isso. Ele vai, invade tua casa e pega você desprevenido. Então, se você não está totalmente preparado o tempo todo com uma arma de fogo, você não vai conseguir usá-la para se defender. Então, aqui, para concluir, né, finalmente, reforço que esses dados que a gente possui aqui nesses estudos que eu apresentei não indicam que as pessoas usam arma de fogo para se defender, na maioria dos casos. São raríssimos casos que acontece isso. E também não indica que ter mais armas leva a menos crimes, leva a menos homicídios. Não há nada que corrobore com isso.
E realmente não me parece que o anônimo refutou alguma coisa que eu disse. Ele de fato mostrou que eu estava errado num ponto, mas de resto ele distorceu meus argumentos na cara dura. Então é isso, gente. Um grande abraço pra vocês aí, quero saber o que vocês pensam, deixa no comentário aqui embaixo, deixa o joinha, assina o canal, ajude no apoio e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!